1 Pedro capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio, eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória, participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Sejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça, aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor, paz seja com todos vocês que estão em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos encerrar aqui hoje nosso estudo aqui da primeira carta. Evidentemente não dá para a gente esgotar toda a carta, mas procurei aqui abordar os principais assuntos de cada capítulo, e hoje iremos concluir com o capítulo 5, aquilo que nós já expusemos aí nos outros 4 capítulos. A gente vai, junto com Pedro, encerrar o entendimento da mensagem dele, abordando agora como, depois de entender essa salvação, esse grande privilégio que nos foi dado, conforme ele fala ali no primeiro capítulo, que é o fundamento da nossa alegria, e a partir desse entendimento que a nossa alegria está no fato de sermos salvos pelo Senhor, devemos construir agora uma nova vida em Cristo, afetando todas as nossas relações, onde essa experiência cristã ela vai remodelar a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente trata uns aos outros, e a partir disso passamos a viver dentro da vontade de Deus, daquilo que Ele requer de nós, daquilo que o Evangelho nos orienta, nos instrui, nos direciona. E agora a gente pode se organizar como igreja a partir dessas revelações. No capítulo 5, basicamente Pedro está dando uma instrução para a igreja. Então, recapitulando o entendimento que Pedro faz, ele constrói um entendimento do que significa viver na piedade, do que significa viver a vida cristã, e ele faz isso falando da nossa esperança em Cristo, uma esperança que alimenta a verdadeira alegria. Ele fundamenta isso, levando os seus leitores a compreender sobre a grandeza da salvação e o privilégio que é para nós ser alcançados por essa salvação, receber essa graça,
A partir dessa compreensão, ele aborda como a gente vive uma vida cristã, e aí ele passa agora a orientar a igreja. Então lembre-se o contexto dessa carta, como eu sempre repito, né, nesse estudo que nós estamos fazendo. O contexto da carta é um contexto de perseguição, onde os cristãos estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Então ele vai ressaltar que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento, esses cristãos não devem perder a esperança e nem a alegria, porque a alegria não está baseada no que a gente vive, mas sim no fato de sermos alcançados pelo Senhor. E agora ele fala a respeito das orientações para a igreja. Lembre-se que no final do capítulo 4, Pedro ele vai falar que há um julgamento que há de vir sobre todo o mundo, e esse julgamento começa pela casa de Deus. Por isso que qualquer perda, né, que a gente porventura pense que está perdendo aqui, não deveria ser um motivo de desgosto para nós, mas sim um motivo de grande alegria, porque a nossa pátria está nos céus. Então a gente chega agora ao último capítulo, a gente vai ver Pedro dando essas orientações práticas, tratando ali as orientações práticas de como se organizar como igreja diante de tudo que ele já expôs. Aliás, parece que essa é uma didática dos apóstolos em suas cartas. Então eles começam falando da salvação, falando de um aspecto, de uma perspectiva da salvação, trata alguns problemas que existem nas comunidades, e no final os apóstolos meio que aplicam tudo aquilo que eles abordaram, tudo aquilo que eles corrigiram, dando maneiras práticas de colocar os pontos que eles abordaram em suas cartas. É uma forma pragmática de como a igreja deveria viver. Então Pedro ele vai concluir a sua carta também fazendo isso, dando exortações dirigidas para a igreja. E a primeira exortação que ele dá é justamente para os líderes da igreja, os presbíteros da igreja. E ele enfatiza a esses presbíteros a humildade, ele enfatiza a igreja, a vigilância contra o inimigo e a esperança na graça de Deus. Coisas essas que, se a gente olhar para a vida de Pedro, o histórico dele, a gente vai perceber que ele aprendeu justamente essas lições a duras penas. Então ele aprendeu a humildade quando, na sua intrepidez, na sua ousadia, ele falou que morreria por Cristo. Não, estou pronto para ir para a cruz com você. E aí, quando que ele aprende a humildade? Quando o galo canta e ele negou a Cristo 3 vezes, lembrando das palavras que Jesus disse para ele. Aí você percebe lá no texto bíblico, lá nos evangelhos, que após o galo cantar, ele chora amargamente. Tem uma passagem que diz que ele chora amargamente. Parece então que Pedro cai essa soberba, essa prepotência, o fato de ele se achar, né, que poderia ir para a cruz com Cristo. E trabalha esse coração dele, né, esse episódio. E aí ele vai enfatizar a humildade aqui na carta também, no final. Ele parece que ele também aprendeu no Getsemane, né, quando Jesus chama os discípulos para orar, e Pedro dorme ali na oração, cansado. E parece que na carta aqui ele vai falar também sobre vigilância contra o diabo, contra as astutas armadilhas do diabo, contra o nosso inimigo, talvez rememorando o que ele mesmo passou no Getsemane, que dormiu ali, e Jesus falou: você não pode nem orar, não pode nem vigiar uma hora comigo. E ele trata também sobre a esperança. Como que Pedro aprende sobre a esperança? Para mim, olhando para o histórico de Pedro, talvez seja aquele momento na praia, onde, desgostoso, né, com o fato de ele ter negado a Cristo, ele volta para o seu ofício de pesca, e ele está ali na praia. Jesus faz uma refeição ali e fala com ele, né? Você me ama, Pedro? E aí a gente sabe do contexto hebraico da palavra,
onde Jesus fala, você me ama, e ele responde, eu te fileo, porque você me ama com um amor de Deus, um amor puro, um amor sem mácula. E Jesus, não, eu te amo com um amor de amigo. E aí, para Jesus, Jesus fala para ele, tudo bem, apacenta as minhas ovelhas. Então, talvez, quando ao falar da esperança na graça de Deus aqui no final da carta, tenha por trás esses episódios. E a primeira exortação que Pedro faz, então, à igreja é em relação aos líderes da igreja. E ele fala a esses líderes, não se colocando como acima deles, mas ele fala aos presbíteros que eu também sou. Então, Pedro se coloca como um irmão, lado a lado. E ele faz a exortação de que esses líderes devem guiar o povo de Deus com humildade, com o coração limpo, pastorear o rebanho de Deus de uma maneira que não seja por ganância, por fonte de lucro, diz o texto bíblico, que ao meu ver está muito divergente da grande maioria da liderança atual. A gente observa Pedro se apresentando como um presbítero, se apresentando como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e orientando a esses líderes para que sejam também esse presbítero manso, esse presbítero que aprendeu a humildade, esse presbítero que aprendeu que ele não é o super presbítero, ele não está ao alcance dele de realizar as coisas extraordinárias. Esse presbítero que pode falhar em muitos momentos do seu amor a Cristo. Então ele não fala com uma autoridade distante, ele fala com um conhecimento de causa, ele não fala acima deles. O grande apóstolo Pedro, não, ele fala presbítero que sou, assim como eu sou igual a vocês, alguém que compartilha da mesma caminhada, alguém que compartilha da mesma experiência de liderança. E ao que tudo indica, o líder do rebanho, ele precisa compreender o que significa sofrer, porque só alguém que sofre pode caminhar em humildade. Justamente o que Pedro já apontou aqui no capítulo 4 em relação ao sofrimento. Somente alguém que sofre com as perseguições decorrentes do Evangelho é capaz de pastorear o rebanho com as características que ele menciona aqui no verso 1. Alguém que aprendeu a humildade, alguém que aprendeu a vigilância, porque sabe que o diabo está ao derredor, pronto para derrubar. Por que o peso é muito maior para os líderes da igreja? Porque, irmãos, você há de concordar comigo que qualquer membro da igreja, ele pode falhar. Mas se um líder, ele falha de um pecado assim, condenatório pela igreja, ele é capaz de derrubar inúmeras pessoas da fé. Por isso que Pedro vai dizer que o presbítero ele tem que ser um modelo para a igreja. E ao ser modelo, ele tem que ser modelo de humildade, de vigilância e de esperança. Somente alguém que sofre decorrente com as perseguições do Evangelho é capaz de pastorear o rebanho com humildade. Não por obrigação, não por status, não por posição, não por salário, não por cargo, mas por amor, por dedicação, algo que Pedro aprendeu. O texto bíblico vai dizer que não deve ser, que o presbítero, o líder, não deve servir por ganância. Por isso não confie, escute-me aqui, não confie num pastor que enriquece com a igreja. Não confie. Um pastor que é rico às custas da igreja. Não dá para confiar num homem assim. Não dá para confiar num homem que não manca. A exemplo de Jacó. Todo homem de Deus tem uma marca. Ele manca. É a marca de andar com Deus. Jacó era alguém
queria usurpar o lugar do irmão. Quando ele tem um encontro com Deus, a sua marca, Deus toca na coxa, que é a parte mais firme dele. Esse homem, depois do encontro com Deus, passa a andar com humildade. Se você olhar para a história de Jacó, você vai perceber essa evolução, invertida, de um homem que era prepotente, arrogante, queria o status, queria a primogenitura, mas lá no final da sua vida você percebe um homem manso, um homem humilde, um homem quebrado por Deus. É essa característica que Pedro está dizendo que os líderes devem servir com zelo. É esse tipo de homem, tipo de pastor, que a igreja deveria olhar e honrar, que é exemplo do rebanho, não domínio, não dominador, não ditador do rebanho, mas é um exemplo de humildade. Isso reflete o próprio ministério de Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, serviu, deu a vida por suas ovelhas. Bons líderes estão preocupados com o que podem oferecer, não com o que podem conseguir com o rebanho. Bons presbíteros, eles são exemplo para a igreja, não ditadores da igreja. Não são homens que colocam cabresto na sua igreja. Bons líderes andam na frente do rebanho como modelo de humildade, não atrás do rebanho como vara para ameaçá-los e fustigá-los. Se você sair daqui, a minha bênção não vai com você. Então, olha só a diferença de bons líderes que Pedro faz. Olha a aplicação que Pedro está dando para a igreja. Por quê? Porque esses homens sabem que o que eles são pela graça de Deus. Foram alcançados com a mesma salvação que todo crente. E são homens que não foram alcançados por seus méritos, não foram vocacionados por seus méritos, somente pela graça de Deus. Isso é uma liderança sadia, uma liderança que serve. Pedro então está trazendo esse ensino para esses irmãos, mostrando um modelo maior que é Cristo, o nosso Senhor. Se Cristo, que é o Mestre e Senhor, usou a bacia e a toalha, essas devem ser as características de um bom líder, aquele que anda com a bacia e a toalha para lavar os pés dos seus irmãos. Bacia e toalha são emblemas do reino de Deus na vida de homens e mulheres que são humildes. Então não há espaço, a gente percebe aqui no final do capítulo, Pedro eliminando os espaços para líderes que são déspotas, ditadores. O papel do líder nunca é de dominar o rebanho de Deus, com rigor, com ameaças, mas o papel do líder é de ser um exemplo. Warren Wiersbe, ele diz que o grande problema da igreja hoje é que nós não temos mais pastores, nós temos celebridades. Pastores que se tornaram celebridades, e porque se tornam celebridades, deixam de lado a bacia e a toalha. Então nós temos muitas celebridades hoje e poucos servos. E Pedro está orientando esses líderes para não serem assim. Falava com uma pessoa ontem, falou assim, é difícil hoje você manter-se fiel à vocação. Não sei se o Levi tem essa crise, mas às vezes eu tenho. Porque você olha para a maioria das igrejas, você olha para o rebanho de Deus também, porque se tem líderes déspotas, é porque tem um rebanho também que está honrando quem não deveria ser honrado. E você olha para os irmãos, você percebe que se você
for fiel à pregação da palavra, for fiel ao ministério, tentar andar em humildade, em coração de servo, pouca gente reconhece isso. Porque a maioria do rebanho de Deus deseja um líder que coloca nele cabresto, que diga o que ele tem que fazer, que fale para ele com quem ele tem que casar, que diga para ele como ele deve viver. E Pedro está dizendo que isso não é o padrão do líder de Deus. Então ele está encorajando essa liderança a andar na contramão de uma liderança déspota, de uma liderança dominadora. E aí no verso 4 ele diz: qual será a recompensa desses líderes? A glória de Cristo. Por isso que nós, como líderes, a gente precisa olhar para Cristo. Porque se nós olharmos o contexto da igreja, às vezes, o Levi já falou isso várias vezes aqui, às vezes parece que a gente está enxugando gelo. De fato, mas se a gente olhar só para cá, a gente vai acabar desanimando. Talvez seria isso também que estava acontecendo com o coração desses irmãos. E aí Pedro fala: olha, se tornem modelo, para que vocês sejam participantes do sofrimento de Cristo e recebam a glória. A glória de Cristo. Verso 4 diz: olha o que diz o verso 4: e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Por isso que qualquer liderança, a gente fica preocupado com isso, que qualquer liderança dominadora, ele está em maus lençóis. Um dia esses líderes, e isso nos causa temor também, para a gente vigiar o nosso coração, um dia esses líderes estarão diante daquele que tem os olhos de fogo. E ele vai perguntar: o que você fez com o meu povo? Cadê o dinheiro que você levantou em meu nome? O que você ensinou para o meu povo? Isso deveria causar um terror no coração de qualquer líder. De ensinar, ou de dominar alguém, ou de não servir, ou de se tornar uma celebridade às custas da igreja de Deus. Jesus ensinou que a liderança é serviço. A vida cristã não é sobre status, mas é sobre servir com humildade, servir com responsabilidade. E o que nos dá esperança é saber que um dia estaremos diante do Senhor, e toda fidelidade que nós dispusermos nessa vida para caminhar de um modo digno, seja na vida cristã ou na liderança cristã, será recompensada com uma coisa: servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. É isso que acalenta o nosso coração, acalma o nosso coração e nos dá a esperança de continuar servindo com humildade. A partir desse ponto, Pedro então começa a falar com a igreja. Ele fala com a liderança, mas ele continua falando sobre a humildade com a igreja também. Olha o verso 5: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos líderes, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês, ou seja, os jovens e presbíteros, vistam-se da humildade e do relacionamento uns com os outros. Então, após Pedro falar com a liderança sobre os aspectos da humildade, ele começa a dirigir a igreja, aos irmãos, aos jovens. E o que ele faz? Ele exorta toda a igreja a viver com humildade. Porque Pedro sabia que a única barreira que impede a unidade é o orgulho. A falsa humildade está nessa equação também. C.S. Lewis, já no seu livro Cristianismo Puro e Simples, escreve que o pior de todos os pecados é o orgulho. Pedro sabe que o orgulho vai impedir os relacionamentos de se aprofundarem, vai impedir a submissão uns aos outros,
vai impedir que os adultos compreendam os jovens e os jovens passem a ouvir os mais velhos. Então Pedro disse aos jovens e aos adultos, aqui a todas as pessoas, que deveriam ser humildes para servir uns aos outros. Aonde falta serviço uns aos outros, é porque falta humildade no coração. Os jovens deveriam seguir o exemplo de homens de idade, porque são esses homens que já experimentaram de revés da vida. Na vida cristã, a mesma coisa. Os mais novos deveriam submeter-se aos mais velhos da fé e tê-los como guias, como exemplos, como modelos, passar a ouvir mais. Então, aos jovens deveria haver um respeito aos mais velhos, mesmo que teologicamente esses mais velhos saibam um pouco menos, mas já foram experimentados na vida. E aos mais velhos deveria também haver uma humildade para aprender com os mais jovens. É isso que Pedro está tratando aqui no versículo 5, sobre humildade. Aliás, nós que somos mais jovens, tem pessoas mais velhas do que nós, precisamos de muito mais humildade para submeter o coração e admitir que a gente pode aprender uns com os outros. Como diria um pastor antigo meu, o nosso desafio às vezes não é aprender com quem sabe mais, mas o nosso desafio é aprender com aqueles que, na nossa perspectiva, sabem menos. Esse é o grande desafio para nós. Pense comigo. Provérbios vai dizer que aonde que há a sabedoria? Na multidão de conselhos, de conselheiros. Se a sabedoria, como cita Salomão, está na multidão de conselhos, isso requer que a gente deveria ouvir a todos, inclusive aqueles que têm opiniões diferentes de nós, inclusive aqueles que sabem menos do que nós. E é evidente que eu estou aplicando isso aqui às áreas que a Bíblia não é clara, porque onde a Bíblia é clara a gente tem que obedecer e acabou. Mas se a Bíblia não é clara, a gente deveria ouvir a todos, submeter o coração, absorver, refletir, e aí sim seguimos com a Bíblia, seguimos com as escolhas e decisões que precisamos tomar. Falei aqui ontem sobre isso, no nosso evento de ontem. Saber fazer escolhas, assumir a responsabilidade. Por que deveriam ser assim? Na multidão de conselhos, a sabedoria. E isso reflete humildade. Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. É por isso que Pedro, aqui no verso 6, ele vai nos lembrar disso também. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder, ou em algumas versões vai dizer, sobre a poderosa mão de Deus, e no tempo certo Ele nos exaltará. Quem é humilde é porque está no ambiente da presença de Deus humilhando. Quem é soberbo, muito provavelmente já saiu fora desse ambiente. A Bíblia vai falar que a gente tem que se humilhar perante o poder de Deus. A gente pode concluir que o soberbo é aquele que talvez não tenha frequentado esse ambiente do poder de Deus. Porque onde o poder de Deus está, meus irmãos, há quebrantamento. Olhe para o texto, olhe para a narrativa bíblica e você vai ver que toda pessoa que encontrou com Deus, ela caiu no chão. Não há uma pessoa na Bíblia que não encontrou-se com o trono de Deus e não caiu de joelhos, e não olhou para si e dizer: miserável homem que sou, pobre de mim, que sou um homem impuro e habito num lugar de pessoas com lábios impuros também, diria Isaías, aliás. Então aquele que está no ambiente da presença de Deus, ele está em quebrantamento, consequentemente em humildade. Às vezes nós
não nos humilhamos porque nos preocupamos com o nosso nível social. Esperamos receber, mesmo que inconsciente, um reconhecimento apropriado pelo que fazemos. E Pedro está tratando isso aqui. Não. Revistam-se de humildade para servir uns aos outros. Revistam-se de humildade. A maioria das coisas não está no nosso controle, seja na nossa vida ou na vida da igreja. Qual é o conselho de Pedro? Verso 7. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. Para entregar a Deus requer humildade. Para depositar as nossas ansiedades, falei isso aqui também ontem, a Deus requer de nós entrar nessa presença, se humilhar diante dessa presença, dessa poderosa mão de Deus e quebrantar o coração. Isso nos lembra de Filipenses também, capítulo 4, que fala sobre apresentar a Deus as nossas preocupações. Mencionei aqui ontem sobre isso. Uma forma de abraçar a paz de Deus, a paz que Cristo nos oferece, é deixar Deus governar nas áreas que nós não temos controle. Porque ao tentar resolver todos os nossos problemas e temores, todas as nossas pressões, todos os nossos problemas diários, sejam eles de ordem natural ou espiritual, mostra ainda que a gente não confia plenamente em Deus. E para confiar plenamente em Deus requer muita humildade, reconhecer que Deus está cuidando de nós, mesmo que as coisas estejam dando errado. Que é o que acontece com essa igreja aqui. Essa igreja está passando por uma perseguição feroz por causa do Evangelho. Talvez na cabeça deles deveria haver muitos questionamentos, como às vezes surge nos nossos também nesses momentos de crise. Mas Pedro está dizendo: entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. E reconhecer esse cuidado é admitir que nós não temos o controle das nossas vidas, é permitir que outras pessoas nos aconselhem, nos ajudem, nos apoiem e até nos sustentem. O que Pedro está nos mostrando é que humildade é confiar em Deus. E confiar em Deus é entregar a Ele as nossas ansiedades, é reconhecer que nós dependemos da graça de Deus através dos meios, tanto ordinários como extraordinários. E isso inclui a multidão de conselhos na mesa da comunhão. E aí Pedro, então, ao falar sobre isso, nos lembra a igreja sobre o diabo. Pedro alerta sobre o perigo espiritual, falando aqui justamente dessa luta espiritual. Uma das coisas que a gente fala pouco aqui é sobre o diabo, até porque a gente não quer ficar dando ibope para ele. Mas não podemos nos esquecer que cada cristão está numa guerra espiritual. Efésios capítulo 6, Paulo vai falar inclusive sobre a armadura do crente. Se ele fala de uma armadura, é porque somos soldados. Se somos soldados, estamos numa guerra. Então a luta cristã é real. E Pedro vai dizer: fiquem atentos, tomem cuidado com o grande inimigo, o diabo, que ele está à sua volta, como um leão. E é interessante ele citar essa figura do leão. Eu não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas o leão, ele vai atacar. Quem que ele ataca? Um animal que está ou vulnerável, sozinho ou doente. E geralmente o leão ataca um animal jovem também. Então é interessante Pedro usar essa ilustração do leão para comparar a Satanás, porque a luta do diabo é justamente nos isolar e adoecer a nossa alma, para justamente entrar nessas brechas e destruir a nossa vida. Então ele
cita o diabo, que o diabo pode nos atarefar tanto, capaz de nos isolar da mesa da comunhão, capaz de nos isolar da unidade, dividir, que é o lema aí dos leninistas, né? Dividir para conquistar. Quando a gente enfrenta o sofrimento, quando a gente enfrenta a perseguição, a nossa tendência muitas vezes é nos isolar, é nos sentir sozinhos, abandonados, afastados. Muita gente se fecha, muita gente não compartilha, e é justamente nesse momento que você está vulnerável, sozinho, solitário, é que o diabo entra como um leão para acabar de destruir a sua vida e a minha vida também. Por isso que ele trabalha nos nossos pensamentos ao ponto de esquecermos que nós temos uma comunidade de irmãos que estão sofrendo muitas vezes os mesmos problemas. É isso que Pedro vai dizer aqui: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então a tendência, a artimanha do diabo, a estratégia dele é nos levar a pensar em si mesmos e maximizar o nosso problema, ao ponto de nos levar a entender que só a gente que sofre isso, que nós somos a vítima da situação, especialmente quando nós estamos afogados na própria mágoa, afogados na raiz de amargura. No tempo de sofrimento, meus irmãos, no tempo de tristeza, de problemas, se você estiver enfrentando, procure apoio. Procure uma mesa para sentar e compartilhar e rasgar o seu coração. Encontre amigos de caminhada, mesmo que isso seja fora das paredes institucionais. Mas procure gente que tenha valores, aonde o conselho que ele vai te dar é baseado nas Escrituras. Já vi muita gente ter amigos fora da igreja, isso não é problema nenhum para nós, mas que os conselhos eram conselhos completamente contrários à Escritura. Então procure gente para desabafar, para abrir, para rasgar a sua alma, mas gente que tenha os valores cristãos, gente que vai te fortalecer na fé, gente que vai te levar a olhar para o alto, para Cristo, para a esperança que há em Cristo, para manter os seus olhos lá e resistir ao diabo, porque, como diria Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por que a gente precisa de irmãos de mesa? Por causa do que Pedro está dizendo aqui no verso 9, para nos lembrar que nós não somos o centro do Evangelho, como diz o pregador aí, David Leonardo, cara herético. Para lembrar que existem pessoas que sofrem também, e a resistência da fé, a resistência, aliás, do diabo se dá por meio da fé. Então, quando você senta na mesa para ouvir irmãos de fé, são esses irmãos que vão compartilhar sofrimentos de como Deus os fortaleceu, e isso alimenta a sua fé. Porque a fé vem pelo que, irmãos? A fé vem por ouvir a pregação da palavra. Se você senta com irmãos que sofrem também as mesmas perseguições por causa do Evangelho, eles vão testemunhar no Evangelho de como Deus os abençoou, de como Deus os fez crescer, e isso vai alimentar a sua fé também, vai te fazer crescer em fé. É na comunhão com outros irmãos que sofrem que nós ouvimos os seus testemunhos de fidelidade às Escrituras, e aí então somos fortalecidos. Por isso que Pedro vai dizer: estejam alertas, estejam conscientes de que vocês estão numa luta, numa batalha. Nenhuma batalha é vencida sozinha. Não há conquista com lobo solitário. Não há.
É só o Batman que consegue acabar com o mal. O cristão não vai. Até mesmo os lobos, eles andam em alcateia, andam juntos. E uma das armas do diabo para nos atingir é justamente tentar nos isolar, superdimensionando a nossa dor e apequenando o nosso consolo, a nossa esperança, para nos levar ao distanciamento emocional primeiro, para depois físico. Perceba que toda quebra de aliança começa com um distanciamento emocional, para só então depois haver um distanciamento físico. Todo casal que se divorcia começou com um distanciamento emocional. Toda igreja que tem um racha começa com um distanciamento emocional. São corações que vão se distanciando ao ponto de que uma hora ou outra vai haver uma quebra, porque o que sustentava era só uma formalidade. Eu repito isso sempre aqui também. A gente precisa abrir os nossos olhos e entender a importância da unidade, a importância de não andar sozinho, mesmo enfrentando sofrimento, luta e tribulação. Batalhas só podem ser vencidas juntos. Qualquer batalha. Um lugar seguro para a gente abrir o nosso coração. É soberbo, meus irmãos, e errado também imaginar que nós somos os únicos. Que nós somos os únicos a travarmos qualquer tipo de batalha. Há uma irmandade espalhada pelo mundo que enfrenta as mesmas dificuldades. E aí, por fim, depois de falar da humildade, depois de falar da comunhão, do alerta contra o nosso inimigo, Pedro encerra, depois de trabalhar o coração da liderança, o coração da igreja como um todo, Pedro encerra com uma promessa poderosa sobre a graça de Deus. Então lembre-se aqui o contexto de perseguição. Essa carta foi escrita. Pedro cita que todo sofrimento decorrente da justiça de Deus vai ser resultado de glória. Olha o que ele diz aí no verso 10. Deus, em toda a sua graça, nos chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, sustentará e fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Irmãos, é isso que Romanos capítulo 8 nos lembra. Romanos capítulo 8 fala dessa glória futura, dessa glória que não pode ser, as provações, as tribulações não podem ser comparadas com o peso de glória que há de ser revelado na vida de Cristo. Então Pedro está fazendo menção aqui dessa vocação espiritual da igreja de andar em humildade, de honrar os seus líderes, de estar alertas contra o diabo, de sentar na mesa com os irmãos, lembrando-se daqueles irmãos que sofrem também, introduz esses pensamentos para dizer: olha, tudo isso, todo esse sofrimento que vocês porventura podem passar, Deus vai restaurar, vai sustentar, vai fortalecer e vai colocar vocês no firme alicerce. Deus nos elegeu para a obediência, e esta glória de participar dos sofrimentos de Cristo vai nos levar a sermos firmes, estarmos sobre um firme alicerce, ao qual é Cristo Jesus. Quando sofremos, parece que a dor ela nunca termina, mas Pedro apresenta para nós que, de uma perspectiva mais ampla, que as nossas leves e momentâneas tribulações
em comparação com a eternidade, é pouco tempo para nós aqui. Então, alguns desses leitores de Pedro estavam sendo encorajados a permanecerem firmes, mesmo com a perseguição ferrenha por causa do Evangelho. E essa é a orientação para todo cristão, para todo seguidor de Deus. Nós temos uma glória assegurada com Cristo, que sofrimento nenhum pode apagar. Sofrimento nenhum pode tirar. Então, essa consciência de experimentar uma glória futura é que nos leva a perseverar diante de qualquer tribulação, porque nada sai do controle de Deus, meus irmãos. Nada. Infelizmente, muitas pessoas têm uma ideia errada do Evangelho, uma ideia de Disneylândia do Evangelho, onde Deus é obrigado a nos fazer felizes nessa terra. E ao se deparar com a realidade da vida, porque a realidade da vida é sofrimento, essas pessoas acabam se apostatando da fé. Infelizmente, algumas pessoas que eu amo muito, que se apostataram da fé, passaram a servir o diabo, mas talvez seja porque não entenderam que o Evangelho vai nos levar ao sofrimento. Nada sai do controle de Deus, nem mesmo os nossos sofrimentos, nem mesmo a apostasia dessas pessoas, nem mesmo as falsas igrejas. Deus tem um plano de restauração para todos aqueles que permanecerem. Porque Ele está dizendo isso. Vocês, por haverem sofrido um pouco, Ele os restaurará, sustentará, fortalecerá, colocará vocês sobre o firme fundamento. Deus tem um plano na sua igreja de mantê-la em pé. E a gente só tem essa experiência arrebatadora quando entendemos que a nossa glória não é aqui, que a nossa recompensa não é aqui, que o sofrimento comparado com a glória que há de ser revelada na eternidade é pouco. Isso acalma o nosso coração quando a gente encontra essa lógica, quando a gente encontra essa consciência. Pedro encerra sua carta falando sobre esses irmãos fiéis que estão com ele. Silvano, ou Silas em algumas traduções, um irmão que, dado o contexto da perseguição, arrisca a própria vida para levar essa carta à igreja. E aí Pedro orienta, fala que o objetivo da carta é justamente para encorajá-los, garantir que as experiências pelas quais eles têm passado são parte da graça de Deus. E a recomendação final dele é: saúdem-se com um beijo santo. O beijo é uma forma de expressar amor. Comunhão e o amor entre os irmãos na igreja são fundamentais para a sobrevivência de qualquer igreja. Lembre-se da profecia de Cristo em Mateus, que nos últimos dias o amor de Jesus se esfriaria, o que pode estar também relacionado com a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja de Éfeso também, que perdeu o primeiro amor. A igreja só sobrevive com amor.
sempre menciono isso daqui, né? O amor é o idioma de Deus. Então, 1 Pedro 5, encerrando essa carta, meus irmãos, nos ensina a responsabilidade dos líderes da igreja em pastorear a igreja com zelo, não por status, a humildade como uma marca da vida cristã, uma marca de uma igreja sólida e firme, a necessidade de vigilância contra o nosso inimigo e a esperança de restauração que Deus nos dá. Ao ceiar hoje, a gente possa se lembrar desses aspectos. Nós, como líderes aqui, lembrar da nossa vocação e do nosso serviço, não como dominadores. A igreja como um todo, lembrar-se da humildade para honrar e servir uns aos outros. Lembrar-se de que nós estamos numa guerra, numa batalha. E a maneira mais fácil do diabo nos derrotar é nos isolando e nos lembrar de que nenhuma tribulação aqui se compara com a glória da restauração que Deus nos dará naquele grande dia. Amém? Deus nos dê graça para enfrentarmos e aplicarmos todos esses ensinos aqui da carta de Pedro. Vamos ter a nossa ceia.